Prontinho. Agora tá gravando, né? Então, gente, a gente vai começar hoje, né? Fazendo uma avaliação do desse primeiro bimestre, né? Que a gente teve. O que é que vocês acharam em termos de conteúdo, o que vocês acharam da avaliação de vocês semana passada, né? Fazer uma avaliação do desempenho, né? Da gente enquanto professor. E também de vocês, né? O que é que vocês acham do desempenho de vocês mesmos? E aí eu queria começar com isso, que a gente fizesse essa avaliação, essa autoavaliação, na verdade, né? O que é que a gente pensando também no que é que a gente pode melhorar para o próximo bimestre que vai vir, né? Quais foram as maiores dificuldades de vocês, o que é que a gente pode fazer para melhorar de fato no próximo semestre. E aí, logo em seguida, a gente faz a correção, né? Da atividade avaliativa. Ok, Tá certo, professor. deixa eu Eu colocar me aqui para senti, vocês. eu me senti tão humilhado nessa prova. Por quê? Eita. Ah, não sei porque sei lá. Mas foi boa. Peraí, gente, que travou tudo aqui agora. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Sim, dá pra ver. Tá. É... Quem tá na aula? Leandro, Clebson, Sara, Welita? Só? Sim. Certo. Então, vamos lá. Primeiro me digam o que é que vocês acharam da avaliação. Por que que foi tão terrível, Clebson? Clebson? Eita, senhora, foi que a minha mãe me chamou aqui, eu perdi. Cheguei. A gente vai começar fazendo uma avaliação, vai fazer a avaliação da avaliação, né? O que é que foi tão terrível? Aham. Ah, sim. Opa, é pra dizer como é que eu achei a prova, é isso? Eita, é para dizer o quê? Que eu achei da prova. É, o que é que estava difícil? Por que que você achou difícil? Se achou difícil também? É, não. Professora, eu juro que eu estudei. Eu me decepcionei comigo mesmo. Olha, o negócio foi o seguinte: eu disse, essa prova tá tão óbvia, meu pai. Tá tão óbvia. Ou ela tá muito óbvia, ou tem pegadinha aí. Aí eu fui nas óbvias e me lasquei. Mas
tu não tirasse uma nota tão ruim, não foi uma pontuação ruim também. Ah, mas também não foi a que eu tava pensando que era. Professor, eu esperava mais de 9. Meu Deus. Que terrível. Mas tá bom, na próxima eu melhoro. Não, pra primeira prova, né? Entrei de cabeça. Mas foi. As notas não foram ruins, não, gente. As notas foram. As pontuações, né, foram boas. Eu acho que tiveram algumas pessoas que tiraram, assim, umas 4 pessoas que tiraram a nota um pouquinho mais baixa, mas a maioria tirou uma pontuação boa, né? Principalmente por ser a primeira, Clebson, É, pode ser. desse período, né? Talvez assim. É um outro ritmo, na verdade, né? A graduação, a gente está acostumado com o ritmo de escola e tal, a graduação acaba sendo um outro ritmo. Então, é um primeiro contato, né? Então, você vai ainda ficando meio. Eita, caramba, vamos ver aqui. Mas eu acho que, no geral, as provas foram boas, né? É, quem mais que tá aí? O Elita, Leandro. Oi. E aí, o que é que você achou Eu, da go- prova de natureza? eu gostei, professora, da prova. Não achei tão ruim, não. Acho que estava dentro das minhas expectativas. Estava de acordo com aquilo que já tinha sido abordado. Então, eu não achei tão ruim, não. Leandro? Oi. E aí, Leandro, o que é que você achou da avaliação de natureza em sociedade? Olha, na verdade, eu não achei ruim, não. Não achei ruim, não. Só que eu não achei ruim, não. Mas, assim, tava tudo dentro do que se viu nos conteúdos. Uhum. Eu acho que as meninas tinham falado lá no grupo sobre as. E Clebson falou agora, né? Tá muito óbvio. Tinha, assim, Pronto, foi isso que eu me perdi. tinha umas casquinhas de banana, né? Realmente. Tinha algumas questões que mudavam uma palavra só e mudava o sentido. Né? Mas era realmente para vocês lerem com calma, com cuidado, para conseguir fazer, né? E sobre as questões dissertativas, né, as questões abertas, eu procurei colocar assim o mais abrangente possível para que vocês conseguissem falar à vontade, né? Então tiveram algumas pessoas que não chegaram a completar. Eu tinha colocado lá as 10 linhas, né? Na verdade, eu só queria que vocês escrevessem, né? Para que eu pudesse avaliar até onde vocês conseguiram compreender do assunto, do conteúdo que foi abordado durante o semestre, né? E aí, como eu sei que vocês ficam meio se amarrando para não escrever, eu coloquei as 10 linhas lá só como uma base de para que vocês pudessem de fato ficar à vontade, né? Escrever mais coisas e não botar uma frase lá, né? Mas assim, para mim não importava as 10 linhas, eu queria saber, na verdade, qual o nível de compreensão de vocês e a capacidade, inclusive, de sintetizar, né, o conteúdo. E aí eu acho que isso foi muito bom, a gente conseguiu fazer isso, né? Apesar de que vocês ainda ficam se amarrando para não escrever tanto, que eu já vi. Mas a gente conseguiu ter uma noção boa, no geral, assim, as questões foram bem elaboradas, né? Bem escritas. Eu senti, na verdade, teve algumas pessoas algumas ou enfim, que tentaram passar a perna, né? E pegar texto pronto da internet. Mas assim, eu já tinha falado para vocês que eu sei da capacidade de vocês. E quando eu leio uma coisa que não foi vocês que fizeram, eu sei. Então, o meu detector de plágio, ele estava aqui aberto para caso isso acontecesse, né? E aí teve sim pessoas que tiraram zero
nessa questão fechada pela tentativa de plágio. Nessa questão aberta, desculpa, pela tentativa de plágio, né? Então, assim, não adianta vocês responderem uma questão que era para ser com as palavras de vocês, né, com a compreensão que vocês tiveram durante o semestre. Não adianta vocês pegarem, copiar e colar de outro lugar, porque isso não serve, né? Não serve para medir a capacidade de vocês, inclusive o entendimento de vocês sobre a disciplina. Para mim, isso não importa, né? Se vocês escreveram bem ou se vocês escreveram mal. Eu quero saber a capacidade de compreensão de vocês, né? E aí, no geral, foi boa, né? Apesar de alguns casos específicos, mas isso serve também para vocês repensarem, né, a formação de vocês. Porque, como eu estava falando para os meninos da disciplina à noite, né? Eu estava conversando com eles e dizendo para eles, gente, o profissional que vocês vão ser, não adianta vocês fazerem uma formação, ter uma formação medíocre, né? Uma formação que vocês não correm atrás de ter uma boa formação, de fato. Que vocês fazem empurrando, uma graduação que vocês empurram com a barriga. Né? Porque isso, lá na frente, quando vocês forem um profissional, isso vai refletir, né? O emprego que vocês vão conseguir, o tipo de emprego, o local onde vocês vão trabalhar, ele vai ser reflexo do tipo de profissional que você é, né? E da formação que você teve também, da sua capacidade formativa, né? Então, cuidado com isso, né? Se esforcem, se dediquem de fato para ser o melhor profissional possível e para que vocês de fato consigam ter uma excelente formação e sejam excelentes pedagogos também. Né? Mas, assim, no geral, eu estou muito feliz com as pontuações, tanto de natureza e sociedade como de educação infantil. A prova, a avaliação no geral, né? Eu tentei fazer ela com tudo que a gente viu durante a aula, né? Por isso que vocês dizem, realmente os assuntos foram todos abordados. Inclusive, para correção da avaliação, eu fiz, vocês vão ver, né? Eu coloquei a pergunta e coloquei os slides que a gente usou na aula para responder aquelas perguntas, né? Então, assim, é só uma questão mesmo de leitura com calma, né? Cleverson falou, eu fiquei meio... Tava óbvio demais, mas realmente é isso, né? Você tem que fazer uma leitura mais calma, com paciência, porque aparentemente está tudo muito fácil, mas aí você precisa ver com mais calma, porque é uma palavra que modifica o sentido, né? Mas realmente eu procurei botar uma avaliação que tivesse dentro do nosso nível de aprendizagem, né? Bem tranquila, para que a gente conseguisse fazer de boas, né? E sobre os conteúdos, gente, da disciplina, o que é que vocês acham? Tá muito pesado? Tá tranquilo? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? A professora pode melhorar em quê? Em que vocês também podem melhorar? O que é que vocês acham que deixaram a desejar? Podem responder, tá, gente? Então, eu achei que os assuntos são ótimos. Eu acho que eu só me perdi mais no último, aquele do mapa mental. Ele estava na prova também, não foi? Pronto, Tá. aí foi só isso mesmo que eu me perdi nesse assunto, mas o resto foi ótimo. Acho que o erro foi em mim mesmo, que não me aprofundei nesse assunto, nesse último assunto. Mais alguém?
E a professora? O que é que a professora pode melhorar? Para mim tá ótimo, professora. Você não vai perder ponto não, Clebson, por falar. Fica à vontade. Não, professora, eu tô falando sério. Para mim tá ótimo. A aula é tranquila? Tem alguma coisa, algum problema? O L, tá? Cadê você? Pode falar, Clemson. Não, era só isso mesmo. Leandro. Então, gente, Então, professor, eu, assim, de modo geral, eu gostei dos assuntos, mas eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer, acho que a resenha, o mapa também tive um pouquinho de dificuldade, mas tudo é questão de hábito e prática, né? Acho que depois, quando vai pegando um pouquinho de prática com as coisas, acho que vai melhorando. Em relação a você, assim, acho que até agora é a professora que mais pega no pé. Mas isso não é uma coisa ruim, não, sabe? Isso eu acho que é até bom, porque eu senti muito na avaliação isso. Com os outros professores, acho que eu tive mais um pouquinho de dificuldade na avaliação por conta disso. Acho que faltou eles pegarem tanto no pé quanto você. certo. Pego no pé como? Assim, de cobrar, entendeu? Os trabalhos, conteúdo também. Certo. Vejam, gente, eu sei que para vocês estão no primeiro período, mas assim, eu falo no geral, o que eu tenho sentido é que há uma dificuldade muito grande dos alunos na elaboração dos trabalhos. Então, não é porque, eu estou no primeiro período, eu tive dificuldade de fazer uma resenha. Os meninos do quinto período não fizeram resenhas tão boas quanto a de vocês, entendeu? Eles tiveram muita dificuldade de fazer resenhas também. Então, assim, no geral, o que eu tenho percebido é que vocês têm uma dificuldade na elaboração dos trabalhos acadêmicos, né? Da forma de elaborar os trabalhos acadêmicos. Inclusive, o fato da gente não estar numa aula presencial, eu acho que também acaba Atrapalhando. dificultando esse como fazer, né? Então acaba que fica um pouco mais solto, assim. Então, por isso que eu busquei também colocar nas orientações, por exemplo, até da resenha mesmo. Olha, gente, a resenha tem que ter tais tópicos, né? Olha, o resumo do vídeo, eu quero que o resumo do vídeo apresente tais tópicos, ele precisa apresentar isso, esse conteúdo, que é para vocês irem se familiarizando mesmo com a escrita acadêmica, né? E eu acho que isso é muito importante, porque vocês vão utilizar essas questões durante toda a graduação, né? E depois dela também. Então, assim, por exemplo, a gente, enquanto professor, né, enquanto pedagogo, a gente faz muitos relatórios dos nossos alunos. Então, a professora tem dificuldade para escrever, eu não consigo organizar as ideias, os pensamentos. Mas só que o seu trabalho, ele demanda escrita principalmente. Então, se você tem essa dificuldade, você precisa trabalhar ela para que quando você for um profissional, você consiga minimamente realizar o seu trabalho. Entende, gente? Por isso que eu pego um pouquinho no pé de vocês também, porque assim, eu sempre digo assim, eu sou muito apaixonada pela minha profissão, entendeu? Eu gosto muito do que eu faço e eu quero muito que todas as pessoas, todos os pedagogos sejam excelentes pedagogos. Então,
para mim, a formação de vocês ela é essencial, é primordial, porque eu quero um dia que, se eu tiver um filho, por exemplo, que eu possa confiar a educação dos meus filhos, né? A instrução dos meus filhos a vocês, porque qualquer um de vocês pode ser professor, né? Dos meus filhos. E aí, não só dos meus filhos, mas de toda uma geração. Então, vocês precisam estar capacitados para isso, né? Vocês precisam desenvolver as competências para fazer um excelente trabalho, né? Então, assim, realmente eu estou à disposição de vocês, né? Pego no pé, porque eu acho que vocês têm capacidade, né, de se esforçar mais, né? Por isso que quando eu falei dos primeiros trabalhos, eu fiz, gente, isso não é um trabalho digno da graduação, precisa melhorar, façam de tal forma, procurem, formatem no Word, não fiquem colocando, porque vocês precisam aprender como é que faz para mais para frente vocês irem melhorando a cada dia, né? O Elita falou, é uma questão de hábito, de fato, né? Quanto mais você faz, quanto mais você usa, mais você aprende, né? Então, assim, eu aprendi a formatar os meus trabalhos, né? Formatei todos eles, incluindo meu TCC, minha dissertação de mestrado. Não precisei enviar para ninguém para fazer revisão de formatação, porque eu consigo fazer, né? Eu aprendi a fazer isso, né? E foi mexendo mesmo no Word. Eu não fiz nenhum curso, tanto é que vocês viram, né? Minhas habilidades tecnológicas são maravilhosas, né? Hoje foi o auge. Hoje foi o auge das habilidades do avanço tecnológico. Mas tem determinadas coisas que você vai utilizando e você vai aprendendo, né? Então, de fato, vocês vão melhorando, né? E assim, eu estou muito feliz com o desempenho de vocês, né? Vocês não têm noção do avanço que a turma do primeiro período teve, do primeiro trabalho que vocês fizeram, que me entregaram, né? O da infância, por exemplo, né? Daquele primeiro período para o mapa mental, né? Que eu vou dizer a vocês que o mapa mental é extremamente difícil de fazer mesmo, assim, né? E assim, muita gente conseguiu, inclusive, baixar aplicativo e fazer nos aplicativos, né? E ficaram mapas mentais maravilhosos, gente. Vocês, assim, estão super de parabéns, né? Porque eu tô vendo, assim, um avanço imenso de vocês, do primeiro dia de aula até hoje, né? De esforço e dedicação para se superar mesmo, né? Então, assim, em meio a todos esses problemas, essas dificuldades que a gente vem tendo de pandemia, de isolamento social, enfim, de não ter esse contato mais presencial, né? Mas o que eu tenho visto é um avanço imenso, uma dedicação de vocês, uma vontade de avançar mesmo, né? De aprender e de desenvolver, né? Então, assim, contem comigo, né, para qualquer coisa. Professora, eu não entendi. Professora, volta o assunto. A gente precisa discutir melhor, precisa, né, rever determinada coisa, determinado conteúdo, porque eu não compreendi, né? Eu não sei como é que faz. Me mostre como é que faz, me ajude, né? Eu estou sempre disponível. Apesar de que agora, gente, eu voltei a trabalhar no CRAS, entendeu? Então, eu vou estar um pouco menos disponível, mas eu sempre vou estar respondendo, eu sempre respondo, né? Eu estou sempre à disposição de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, né? Para que de fato a gente consiga desenvolver juntos, né? E aprender. Então, assim, eu realmente estou muito feliz com o desempenho de vocês. E é isso. E assim, qualquer coisa que vocês achem que a professora precisa melhorar, eu também estou aberta, né, às críticas, né? Fiquem à vontade para dizer, ó, professora, essa aula desse jeito não está dando certo, vamos tentar de outra forma, eu não consegui aprender, né? Assim, a gente tem algumas limitações, né, nesse momento agora, mas eu espero que a gente consiga, de fato, avançar, né? E aí o objetivo é a aprendizagem de vocês. Então,
Enquanto vocês estiverem aprendendo, tá ótimo, mas se tiver algum bloqueio, se tiver alguma dificuldade de aprendizagem, procura a gente, que a gente vai com certeza conseguir superar ele e procurar ao máximo superar essa fragilidade. Certo, gente? Certo. E não se preocupe, Clebson, que a gente vai retomar, sim, a questão das formações dos conceitos, já que foi, de fato, uma questão, né, que ficou, uma lacuna que ficou. Porque eu acho que é um conteúdo importante e que ele é difícil, né? Ele é complexo para a gente compreender mesmo. Então, a gente vai estar retomando aí no decorrer das próximas aulas esse conteúdo, certo? Certo. Então, vamos lá para a nossa correção da... Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, a gente vai lá para os nossos conteúdos, né? Para a nossa avaliação, tá? Foram 5 conteúdos de natureza e sociedade, e aí eu coloquei, não sei se vocês chegaram a ver esses conteúdos lá no AVA, mas eu destaquei eles, abri uma página lá e destaquei só os conteúdos que cairiam na prova, na nossa avaliação, né? E aí eu coloquei cada texto para vocês, mas se vocês olharem, se vocês lessem de fato assim os slides, todas as questões elas estão nas apresentações dos slides que a gente fez para as aulas, né? Então, de fato, foram coisas que a gente veio discutindo durante no período de aula e que às vezes realmente assim tem alguns problemas de entendimento, mas tudo foi discutido em aula, né? Que foi a questão da importância do ensino da natureza e sociedade para a educação infantil, que foi o texto da Tiriba, né? O segundo conteúdo foram os objetivos do ensino de natureza e sociedade, que foi a partir do referencial curricular. Essa questão das necessidades dos estímulos, que foi da excelência do brincar, né, da Moyles. As concepções alternativas, né, do ensino de ciência, que foi o da resenha, né, que foi o desemparedamento. E, por fim, a questão da formação dos conceitos, né, do papel do professor nessa aprendizagem dos conceitos científicos, que eu acho que, de fato, é o mais complicadinho para a gente, em termos de compreensão mesmo, porque tem algumas questões mais da psicologia, então eles são questões mais que precisam de um refinamento maior. Mas então, vejam, gente, só para a gente fazer essa correção, né? Ele não vai aparecer na ordem que vocês viram lá no AVA, talvez. Talvez apareça, talvez não. Mas porque eles acabam, tanto no AVA como o Forms, né? Para quem fez no Forms, eles modificam as questões, a ordem das questões, né? Eu acho que o AVA, ele modifica só as alternativas, ele não modifica a ordem das questões, mas o próprio Forms, ele modifica todas as questões, né? Então, pode ser que a ordem, a sequência das questões sejam diferenciadas, mas enfim. A primeira questão que eu tenho aqui é sobre a importância, né, do ensino de ciência de natureza e sociedade. E aí a gente fala assim: as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais, como está previsto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Para tanto, Léa Tiriba, em seu texto Crianças da Natureza, propõe a organização de práticas que contribuam para a qualificação do cotidiano, orientadas pelo compromisso de preservação da vida e organizados em torno de quais objetivos, né? Aí ele coloca 4 para a gente dizer quais que estão corretos, certo?
A primeiro, religar as crianças com a escola, dizer não ao desperdício e ao consumismo, reinventar os caminhos de conhecer e religar as crianças com a natureza. Quais são os objetivos dessa organização, né? Essas práticas, elas são organizadas em torno de quais desses 4 objetivos? Os 4 estão certos? Menos religar as crianças com as escolas. Com a escola. Exatamente. Então, o que a Lea Tiriba ela propõe é o religar as crianças com a natureza, né? E não com a escola. Religar as crianças com essa natureza, reinventar os caminhos dela se conhecer, né? Conhecer o meio em que ela vive e de dizer não a esse desperdício e ao consumismo. Então, a resposta correta seria a letra D, né? Estão corretos o 2, o 3 e o 4. E aí, só para a gente confirmar isso, eu trouxe o slide, né, que a gente utilizou, inclusive, que ele coloca exatamente quais são esses objetivos, né? E aí coloca os 3 que a gente acabou de falar. Que a Tiriba, ela apresenta em seu texto 3 proposições que ela considera serem norteadoras, né, da qualificação do cotidiano das instituições de educação infantil, e orientadas pelo compromisso de preservação da vida, né? E que elas devem estar organizadas em torno de 3 objetivos: religar as crianças com a natureza, reinventar os caminhos de conhecer e dizer não ao consumismo e ao desperdício. Inclusive, a gente fez uma atividade em sala com elas, né? Vocês lembram? Lembro. Segunda questão. A respeito do que afirmam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, marque a alternativa correta. O princípio estético de valorização da sensibilidade, da criatividade, da liberdade de expressão é minimizado quando em interação com os ambientes naturais. Essa questão está certa ou está errada? Eu achei que estava errada por conta da palavra minimizado. Exatamente. Ele não é esse princípio estético de valorização da sensibilidade, da criatividade, da liberdade de expressão, ele não é minimizado, né? Quando ele entra em interação com os elementos naturais, muito pelo contrário, ele se otimiza, né? Se maximiza, né? Letra B, são eixos norteadores as interações e a brincadeira. Certo. Tá correto. Essa é a mais fácil, gente, pelo amor. A gente passou o bimestre inteiro dizendo quais são os eixos norteadores do trabalho na educação infantil. Interação e brincadeira, interação e brincadeira. Esses são os eixos principais, os eixos que vão nortear todo o trabalho com a educação infantil. Então, a resposta correta é, de fato, a letra B, né? A gente vai ler os outros só para marcar o que é que estava equivocado, né? Letra C. As práticas pedagógicas não devem estar atentas às manifestações infantis, aos desejos e interesses que as crianças expressam quando brincam livremente entre si. E aí? O que é que tem errado nessa assertiva aí? Quando ele fala que ele não deve estar atento às manifestações infantis. Exatamente. Muito pelo contrário. Na verdade, as nossas práticas pedagógicas, elas devem estar atentas, de fato, às manifestações infantis, né? Às expressões que as crianças trazem, né? Porque o que elas expressam é extremamente importante para a organização do trabalho pedagógico, né? Então, o não aí é o que torna a frase equivocada, né? D. A continuidade da vida no planeta depende de novas formas de sociabilidade e de subjetividade, comprometida com o autoritarismo e o desperdício.
Não, o que está errado é o comprometidas com totalitarismo e desperdício. Exatamente. De fato, a gente precisa de novas formas de sociabilidade e de subjetividade, mas elas devem estar comprometidas com a democracia e a sustentabilidade, né? Não com autoritarismo, né? Não com desperdício. Muito pelo contrário. Né? Para a gente preservar a vida no planeta, a gente precisa de, na questão social, né? Da democracia para isso, né? E na questão relativa ao ambiente, à natureza, que é da sustentabilidade. Letra E. Não deve ser garantido às crianças o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. O que está errado é não deve ser garantido às crianças esse direito. Todos esses direitos, eles devem ser garantidos às crianças. Saúde, proteção, liberdade, brincadeira. Tudo isso tem que ser garantido às crianças, né? Então, essa questão aí também estava bem facilzinha, né, gente? Sim. E aí, vocês acertaram? Essa eu acertei. Eu coloquei aqui os dois. Eu não vou ler, não, tá, gente? Porque a gente já comentou a questão. Eu só coloquei aqui que são os slides que respondem isso, né? Que a gente tinha colocado nas aulas, né? Tinha discutido nas aulas. Que é o também do texto da Leia Tiriba, tá? São 2 slides que tratam sobre esse assunto, eu acho. São 2 mesmo. E aí vocês podem pegar as respostas nesses slides, né? Questão 3. Aí foi aquela do verdadeiro e falso que vocês ficaram loucos, porque tinham 15 questões na prova. Mas é porque realmente o AVA ele não permite que eu coloque todas as questões de verdadeiro e falso em uma só. Então acabou que eu coloquei elas separadas e ficaram acho que 14 questões, né, na prova. Mas elas faziam parte de uma questão só, que era essa terceira, né? E aí ele diz assim: sobre os objetivos do ensino de natureza e sociedade, avalie. O eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao mundo social e natural, no qual a intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada dos campos das ciências humanas e naturais. Tá certo ou tá errado? Verdadeiro ou falso? Eu acredito que está certo. Tá certo, Verdadeiro. sim. Ela é verdadeira, né? A gente, no ensino da natureza e da sociedade, a gente pega as ciências naturais, né? E as ciências humanas, né? Os conteúdos são dessas duas áreas de conhecimento, né? Interligados. Algumas propostas no ensino de natureza e sociedade valorizam o calendário natural, o calendário nacional. Temas trabalhados em geral com profundidade e todo o cuidado necessário, acabando por difundir estereótipos culturais e favorecendo estereótipos culturais e favorecendo pouco a construção de conhecimento sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, geográficas e históricas. Eu acho que nessa daí eu me perdi, Essa é porque eu coloquei que ela era verdadeira, só que aí diz que trabalhou com profundidade. E no texto fala que ele não trabalha, às vezes, com tanta profundidade assim. Exatamente. É aí onde está o ponto, né? Porque, na verdade, quando a gente não trabalha os conteúdos, o calendário nacional, o nosso calendário nacional, ele é um calendário, são calendários culturais, né? E aí, quando a gente trabalha na escola, acaba que sobressai determinada cultura. Em geral, a cultura das elites, né? As culturas das classes dominantes. Né? É por isso que, por exemplo, no ensino de religião, hoje em dia, né, até hoje, na verdade,
qual é a religião que se sobressai? Qual é o tipo de religião que é ensinada quando se ensina ensino religioso nas escolas? É mais a católica. É o cristianismo, né? Porque a gente tem a maior parte das pessoas, né, sendo cristãs. E aí acaba que a gente vai, de fato, difundindo esses estereótipos, né, culturais, e aí a gente só conhece determinada cultura, determinada religião, né? E aí a gente não extrapola isso para que a gente, de fato, as crianças, né, conheçam essa diversidade cultural existente. Né? E aí a gente se fecha apenas em uma cultura, apenas em uma religião, quando na verdade a gente deveria expandir esse olhar, né? Ampliar esse olhar. E aí trabalhar de fato com profundidade todas essas questões culturais. E aí, por exemplo, a gente vem na questão indígena, né? A gente só trabalha a questão indígena no Dia do Índio, que é no mês de abril, né? Então, a gente não consegue, a gente que é uma nação, né, que tem os nossos... Ai, gente, fugiu a palavra agora. A base da nossa sociedade, né? São os índios, os negros e os portugueses, e aí a gente não trabalha e vários outros também, na verdade, né? Porque acaba que chega um determinado momento da nossa história que outros povos também vão imigrando, né? No Brasil. Então a gente tem uma diversidade cultural imensa, mas a gente não estuda com profundidade essa diversidade cultural. A gente estuda a cultura europeia, só e pronto, acabou. Né? É essa cultura que é difundida. Então, a cultura afro-brasileira, a questão indígena, a gente não trabalha com tanta profundidade. Inclusive, até hoje, a gente entende os índios, quando fala de índio, a gente só acha que é índio se tiver com cocá e com as penas ao redor tiver quase seminu, né? Com as penas ao redor aqui cobrindo somente as partes íntimas, né? Quando, na verdade, hoje em dia, a questão indígena não é isso. Né? Eu estava olhando esses dias, a TV estava ligada e estava passando, acho que vai começar, né? Uma minissérie, uma novela, não sei, acho que até, ou é uma série, não, enfim, não sei. Acho que é na Globo, eu não lembro direito onde foi que eu vi. Mas que era mostrando a questão eu não sei se era do garimpo, mas era alguma questão lá da Amazônia, né? Da Amazônia. E aí eles mostram a questão indígena, né? Como que os índios eles vão se defender. E aí, assim, é uma questão extremamente atual, né? Não é antiga, não, né? É uma minissérie, eu acho, uma novela que é recente, é atual, mostrando como que se acontece nos dias atuais. E aí eles mostram os índios se defendendo hoje em dia com arco e flecha. Gente, é sério que vocês acreditam que os índios vão se defender hoje com arco e flecha? Hoje em dia, vocês acham que a gente tem índios que se defendem somente com arco e flecha? Não. Gente, isso não é mais, não faz mais parte da cultura, né? A gente avança, a gente tem avançado, né? E os índios avançam também na questão cultural deles. Então, hoje em dia, eles vão se defender de diversas outras maneiras. Eles têm acesso a tecnologias também, né? A cultura indígena, ela está muito interligada hoje com a cultura, com a nossa cultura normal, né? Enfim. Então, não tem essa diferença tão grande. Né? O índio não é aquele que vem de cocá.
e que anda seminu, né? Muito pelo contrário. Ele tem roupas igual a gente tem, né? Ele vai à escola, ele tem trabalhos da mesma forma que a gente. Então, é essa falta de profundidade que faz com que as crianças entendam, façam esse estereótipo mesmo, né? Do índio, o índio é assim, o negro é o escravo, gente, isso não existe mais, né? A gente precisa trabalhar todas essas culturas de uma outra forma. Então, por isso que, de fato, elas estão equivocadas, né? Porque não é com profundidade, falta essa profundidade necessária, né? Esse cuidado em relação ao tema, né? Trabalhado. As atividades voltadas para o desenvolvimento da noção de tempo e espaço, os conteúdos devem ser tratados de forma desvinculada de suas relações com o cotidiano, com os costumes, com a história e com o conhecimento geográfico, construído na relação entre homens e a natureza. E aí? Essa questão está certa ou está errada? Eu acredito que é errada. Eu acho que eu marquei verdadeira. Por que está errada? Eu acho que tá certo, professora. Clebson acha que está certo. Leandro, por que está errada? Ou é por causa da desvinculada de suas relações com o cotidiano? Exatamente, gente. Os conteúdos, as atividades voltadas para o Sabia que estava desenvolvimento errada? de noção de tempo e espaço, elas devem ser tratadas de forma vinculada. Na Quero verdade, mais não não só. brincar. Oi? Quero mais não brincar. Não só as questões, os conteúdos de tempo e espaço, mas todos os conteúdos, elas precisam ser vinculadas com o cotidiano da criança, né? Elas precisam ter, quando a gente fala, por exemplo, de aprendizagem significativa, é justamente essa vinculação com o cotidiano, né? Então, nenhum conteúdo pode ser desvinculado, não pode ser separado das nossas necessidades diárias, né? Muito pelo contrário, das nossas relações com o cotidiano, a gente precisa inserir a nossa aprendizagem no nosso cotidiano. Nosso cotidiano precisa estar inserido da nossa aprendizagem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de levar as crianças para o zoológico, da gente levar as crianças para conhecer outras culturas, e no quilombo, é vincular, de fato, né, ao cotidiano das crianças, é vincular a aprendizagem dessas crianças, trazer essa aprendizagem, de fato, significativa. Então, é só o desvinculado, Clevison, que está errada. Na próxima, preste mais atenção. Eu acho que eu devia ter tomado um cafezinho antes. De manhã é lasca, né? A pessoa fica meio bêbada de sono. O trabalho com os conhecimentos derivados das ciências humanas e naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. Ai, meu Deus, eu marquei certa. Eu acredito que seja correta. Tá correta, sim. Essa daí é verdadeira. A gente precisa realmente ampliar as experiências, né, das crianças. É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e conhecimentos do mundo, sejam instigadas por questões significativas para observá-los e explicá-los, e tenham acesso a modos variados de compreendê-los e representá-los.
essa questão, na verdade, complementa a de cima, né? Isso é que é ampliar as experiências das crianças, né? Esse contato com esses diferentes elementos, na verdade, quando a gente amplia as experiências da criança, a gente amplia a partir do contato dela com esses diferentes elementos e fenômenos, né? Então, essa daí também está Correto. Verdadeira. é verdadeira, exatamente. Aí eu coloquei aí, né, a justificar, ou os slides que aparecem as respostas, tá, gente? Aqui são as datas comemorativas e a questão do tempo. Vamos para a quarta questão. Alguém aqui não está conseguindo entrar, não. No coisa. Chegou. Joyce, bom dia. Bom dia. Bom dia, coleguinha, como vai? Legal. Olha como ele está empolgado hoje, minha gente. Então, gente, Joyce, a gente está aqui fazendo a correção da avaliação. O que é que você achou da avaliação, Joyce? Eu achei legal. Tava mais ou menos no caso, porque tem questões que eu não estava sabendo, estava meio complicada. A gente está fazendo aqui as correções, a correção coletiva, né, da avaliação, para ver o que é que a gente errou, o que é que estava mais difícil, por que que a gente errou, né? A gente vai começar agora a quarta questão. Veja, as crianças refletem e gradativamente tomam consciência do mundo de diferentes maneiras, em cada etapa do seu desenvolvimento. Nesse sentido, marque a alternativa o que, gente? Incorreto. Incorreta. Então vamos lá. Essa só tem 4 alternativas. As crianças não podem conhecer o mundo por meio da atividade física, afetiva e mental. Essa que é a certa, que é a errada. Está errada. Pois é. Na verdade, essa é a questão incorreta, né? Porque as crianças, na verdade, elas conhecem o mundo a partir dessa atividade física, afetiva e mental, né? É essa atividade nessas 3 dimensões que fazem com que a criança explore e conheça todo o mundo à sua volta, né? O mundo ao seu redor. Então, esse não aí, né, tá fora do lugar. Né? Então, essa resposta seria a questão 4, né? A resposta seria de fato essa questão, essa letra A. Né? Mas aí a gente vai ler o restante, tá? Letra B. As crianças constroem explicações subjetivas e individuais para os diferentes fenômenos e acontecimentos. Lembra que a gente comentou sobre essa formação de conceitos de fenômenos, que a criança vai explicando esses fenômenos de formas assim completamente subjetiva, da forma como ela acha que é, com essa relação afetiva que ela tem com os objetos. Então, para a criança, a noite, por que fica à noite? Não é porque a Terra gira, a Lua gira, o Sol gira, né? Isso não existe para ela. O que para ela a noite existe é para ela dormir, né? Então, assim, são explicações que ela vai dando que é completamente subjetiva para elas, né? Então, essa questão está correta. C. Quanto menores forem as crianças, mais suas representações e noções sobre o mundo estão associadas diretamente aos objetos concretos da realidade conhecida, observada, sentida e vivenciada. Correto também, né? A criança, ela aprende, ela representa e forma suas noções a partir do que ela consegue sentir, né? Do concreto.
O crescente domínio e uso da língua e a capacidade de interação possibilitam que o seu contato com o mundo se amplie, sendo cada vez mais mediado por representações e por significados construídos culturalmente. É justamente esse domínio da linguagem, né, que Vygotsky, eu acho que Vallon também, ele vai falar sobre essa importância dessa capacidade, né? Não, Piaget, né? Que ele vai dizer da questão dos símbolos, né? Do sistema de símbolos, que são a linguagem que vai ampliando essa capacidade da criança de contato e a aprendizagem dela a partir dessas interações com o mundo. Então, de fato, essa questão, a resposta seria a letra A, que é a questão incorreta, né? Quinta questão. A sala de aula dos primeiros anos emprega naturalmente um modo de ensino e aprendizagem exploratório baseado na investigação. O brincar é um veículo valioso para essa atividade cognitiva. De acordo com a taxonomia de Hutt sobre o brincar infantil, faça a correta associação. A. Comportamento epistêmico, comportamento lúdico. C. Princípios de acomodação e assimilação. Primeiro, a tarefa intelectual da criança é ajustar-se à aquisição de novos entendimentos de maneira a poder utilizar as informações. E aí? Que letra é essa? Eu acredito que seja a letra C. É a letra C, que são, na verdade, os princípios piagetianos que o Hutt ele vai utilizar nessa taxonomia do brincar, né? A acomodação, a criança precisa acomodar o conhecimento, assimilar e acomodar o conhecimento. Então, ela adquire os novos conhecimentos e quando ela precisa utilizar essas informações em determinado contexto prático, né? Então, esses são os princípios de acomodação e assimilação de Piaget, certo? Adquirir informações, conhecimentos e habilidades. Vamos para o próximo slide, então, gente. Olha lá a taxonomia de Hutt. Nesse primeiro, nós temos comportamento epistêmico, adquirir informações, conhecimentos e habilidades. Então, voltando lá na questão, essa segunda seria a letra letra A, gente. Ah, eu errei, professora. Eu errei. Adquirir informações, conhecimentos e habilidades é o comportamento epistêmico e a apropriação dos entendimentos seria o comportamento lúdico, né? No slide lá a gente vê, ó, ele divide em três, né? Que são todos, na verdade, princípios piagetianos, mas aí ele coloca comportamento epistêmico, adquirir informações, conhecimentos e habilidades. O lúdico seria essa apropriação dos entendimentos, né? Principalmente na questão da brincadeira do fazer de conta, fazer de conta no sentido da imitação, né? E a acomodação e assimilação, que é essa tarefa de ajustar-se à aquisição de novos entendimentos e a maneira de utilizar, né? Sexta questão. Sobre a necessidade do desemparedamento da infância e a formação do professor, assinale a alternativa correta. A. Não precisamos reconhecer e escutar suas outras formas de expressão para além da palavra, como os gestos, os grafismos, o brincar, pois apenas importa a narrativa oral. Está errada. Errada.
né? Muito pelo contrário, a criança ela se expressa de diversas formas e a gente, enquanto professor, a gente precisa conseguir reconhecer essas diversas formas de expressão, né? É através da brincadeira, da palavra, da escrita, do brincado, com quem ela brinca, dos gestos que ela faz, né? Da forma de olhar e se expressar da criança. E a gente precisa, como professor, estar atento a tudo isso, né? Letra B. Precisamos assumir uma postura que exige acreditar que a criança sabe o que é bom para si, porém não é competente nem tem suficiente intimidade consigo mesma para ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Incorreta. E aí? Tá certa? Incorreta. Ah, tá. Incorreta. A gente precisa, na verdade, quando a gente assume essa postura de escutar a criança, né? A gente assume também essa postura de que ela é sim competente e ela tem intimidade com ela mesma, né? Ela se conhece, então ela consegue assumir e ser protagonista desse processo de aprendizagem, né? Então a gente está ali para ensinar, mas auxiliando a criança nesse processo de desenvolvimento dela, né? É importante valorizar a dimensão lúdica e mobilizar e desenvolver o talento brincante dos educadores, para que eles possam garantir o direito ao brinquedo e à brincadeira. Essa é a correta. Essa é a correta. De fato, a gente precisa, né, valorizar e incentivar esse talento brincante, essa dimensão lúdica do professor, porque é entendendo a importância da ludicidade e da brincadeira que a gente vai garantir esse direito também para as nossas crianças, né? D. Existe uma única receita que contempla toda a complexidade que envolve os processos de formação de educadores? Incorreto. Não existe, gente, receita. Cada processo, cada sala de aula, cada dia dentro da sala de aula, ele é diferente, né? E aí ele precisa de um novo olhar, uma nova atuação, uma nova forma. Não existe uma receita pronta, né? Existe algumas indicações de como que a gente pode agir melhor, mas cada dia e cada necessidade específica que vai aparecer vai exigir de nós um outro procedimento, né? Um procedimento que só a gente vai conseguir, a gente em contato com os nossos alunos é que vai conseguir saber qual é o melhor processo, né, para o desenvolvimento. É necessária a transformação do olhar do educador para os espaços escolares, no sentido de reconhecer que os outros espaços não favorecem a aprendizagem, apenas a sala de aula. Errado. O que é que está errado aí? Porque diz que não favorece, que os outros espaços não favorecem a aprendizagem apenas da sala de aula. Isso é errado. Exatamente. A gente tem todos os espaços, eles são espaços de aprendizagem. São territórios. Lembra dos territórios de aprendizagem? Todos os espaços, né? Vai depender da forma como nós organizamos o nosso planejamento, né? Se a gente tem uma ação, uma intenção pedagógica, né? Aquele espaço, o pátio, ele se torna um território de aprendizagem, a praça se torna um espaço de aprendizagem, qualquer lugar que a gente esteja vai se tornar esse local de aprendizagem, né? Então, esses outros espaços, não só a sala de aula, mas outros espaços também, eles favorecem sim a aprendizagem, né? E é isso que está errado nessa questão. E aí eu só coloquei para a gente ver, eu vou disponibilizar isso só porque depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem dar uma olhadinha lá também. Sétima questão. Analise as assertivas abaixo. As crianças são curiosas por natureza e a fase inicial da infância é caracterizada pela descoberta do mundo. 2. Essa descoberta se dá através do emparedamento das crianças em casa e ou na sala de aula. 3. A curiosidade natural da criança a leva a interagir com o meio desde que nasce.
explorando o ambiente que a cerca, investigando e formulando hipóteses. Marque a alternativa correta. Quais são, gente, as assertivas que estão corretas? Eu acredito que seja a letra D. A 1 e 3 está correta? Sim. Exatamente. Essa descoberta, essa curiosidade que a criança tem de descobrir o mundo, ela não vai se dar se a gente trancar a criança em quatro paredes, né? A criança precisa explorar, né? Explorar o ambiente, explorar o meio que ela vive para conhecer e descobrir e ir descobrindo as formas de os conceitos mesmo das coisas, né? Então, para formar o seu entendimento do mundo, ele precisa explorar o ambiente. Então, realmente, a letra D é a questão que está correta. A 1 e a 3. E aí, Clebson? Essa eu acertei. Pelo menos uma, assim, não. Oitava questão, que é a última fechada, né? As três fases básicas na trajetória de formação dos conceitos são, respectivamente, agregação desorganizada, pensamento complexo, grau de abstração. Pensamento complexo, agregação desorganizada e grau de abstração. Grau de abstração, agregação desorganizada, pensamento complexo, grau de abstração. Eita danado! E aí, qual é a ordem das fases básicas na trajetória de formação de conceitos? Se não me engano, eu marquei a letra E. Agregação desorganizada, grau de abstração e pensamento por complexo. Eu não acredito não, professor. Olha, quero mais nenhum. E aí, gente? Tá certo do Clebson? Eu não tenho certeza. Peraí, deixa eu ver que eu anotei aqui. Se eu... Peraí. E aí, Leandro? Qual é a resposta? Joyce? Eu estou em dúvida, mas eu acho que seja a letra E também. Vou passar para os próximos slides para a gente ver qual é a ordem, certo? O primeiro, todo mundo concorda que é a agregação desorganizada, né? Inclusive é Vygotsky que traz isso aí. A primeira fase é a agregação desorganizada. Segunda fase. Tcharam! Pensamentos por complexo. Eu acertei essa, professora. Olha, peraí. Não. É. Vou voltar lá para a questão. Agregação desorganizada, pensamento complexo. O último é que é o Foi grau de a A que eu abstração. marquei. É a Eu marquei A, letra A. eu tô enganado. A letra A é a alternativa correta, né? De fato, a abstração sempre vai ser a última fase da formação dos conceitos, né? Primeiro você tem a agregação desorganizada e o pensamento complexo. No final, a questão da abstração. 9. Ambientes ricos em natureza ajudam na promoção da saúde física e mental e no desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais. Levando em conta a premissa acima, discorra sobre a necessidade de desemparedamento da infância e o papel da escola como lugar de encontro com a natureza. Gente, vocês veem que eu coloquei aí, ela é extremamente aberta essa questão, extremamente geral, para vocês ficarem muito à vontade, para vocês falarem sobre a questão do desemparedamento, né? Então, desde a questão do desenvolvimento integral da criança, né? Que são nas suas três dimensões, a física, a afetiva e motora, mas também na questão dos problemas mesmo de saúde que ocorrem com esse emparedamento da criança, né? A gente tem isso. A criança por si só, ela
tem essa necessidade, ela adora esse espaço de liberdade, de conhecer livre, de brincar livre, né? Então, assim, tinha uma série de coisas para a gente colocar aqui, né? Então, era para vocês, de fato, vocês podiam usar as palavras de vocês, né, para colocar diversas questões aqui sobre a questão do desemparedamento. Eu coloquei alguns slides aqui para a gente ver, assim, mais ou menos algumas ideias do que é que a gente poderia estar tratando, mas no geral é isso, né? A questão da educação integral, né, que ela vai desenvolver a criança nas múltiplas potencialidades, né, social, emocional, intelectual, espiritual, e aí a gente precisa incluir diversas práticas no currículo, né, com habilidades, costumes, crenças, valores, que são a base da vida de fato. Então, a gente precisa trazer, né, o entorno, a comunidade, né, para dentro da escola e também sair da escola e ir ocupando esses espaços. O desejo da criança de brincar na natureza, né, que isso é um direito humano, né, que precisa ser, de fato, materializado fora dos muros das escolas, né, das salas de aula principalmente, que esses ambientes eles são ricos, né, para promover esse desenvolvimento de habilidades não só cognitivas, mas sociais, motoras e emocionais, né, essa ampliação do repertório das experiências que favorecem essas aprendizagens significativas e do desenvolvimento de subjetividades mesmo. A questão do nosso país, né, como que ele tem essa dimensão, essa diversidade imensa, diversidade cultural, ambiental imensa, né? E que como a gente pode usar todos esses lugares como espaços de fato de aprendizagem, né? E aí, por fim, a nossa última questão, que ele vai tratar das aprendizagens significativas, né? E aí ele vai falar, o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e saberes das crianças, com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças desde pequenas estabelecem com os professores e as outras crianças, e afetam na construção de identidades. Para tanto, é necessário oferecer às crianças oportunidades de aprendizagem significativas e contextualizadas com a realidade. Mas o que de fato são essas aprendizagens significativas? E aí eu pedi para vocês citarem alguns exemplos de como que a gente pode oportunizar, né, aprendizagens significativas e contextualizadas para os nossos alunos. E aí, o que é que vocês têm a me dizer? O que é que vocês entendem quando a gente fala de aprendizagem significativa, gente? Eu acredito que seja algo que tenha algum sentido para a criança, algo que signifique algo que ela que vivência da criança, uma coisa assim. Exatamente. Essa vinculação que a gente estava falando antes, nas outras questões, né? Essa vinculação com o cotidiano, né? Essa inserção da criança nesses ambientes, trazer esses ambientes, esse cotidiano para dentro da escola e também levar as crianças para conhecer outros cotidianos, né? Isso é extremamente significativo, né? Não adianta a gente falar da questão indígena, né? Dos índios com cocá e com arco e flecha, né? E não mostrar às crianças como que os índios, como que a nossa sociedade, né, ela interferiu significativamente, por exemplo, na cultura indígena, transformando essa cultura. Então, hoje os índios não vivem mais no meio da mata com arco e flecha de cocá, né? Eles vivem uma outra forma de cultura, né? Os quilombolas, por exemplo, a gente tem hoje resquícios, né, de culturas quilombolas aqui no nosso próprio estado que a gente pode levar as crianças para conhecer, né? A gente não precisa estar tratando
a questão da negritude, né, como uma questão, os negros são os escravos, ponto. Não é isso, né? Então, a gente tem uma história imensa, né, de resistência, né, e de superação mesmo, e de dívida que a sociedade tem com os negros, né, com os afrodescendentes, enfim. Então, trazer esse cotidiano para as crianças, né, e utilizar diversos espaços, como espaços de aprendizagem, né, derrubar de fato essas paredes que existem e oportunizar essas aprendizagens mais significativas, né, mais contextualizadas, que as crianças de fato possam colocar em prática, né, as aprendizagens e os conteúdos que elas aprendem. Isso é que é aprendizagem significativa, né? E aí a gente tem inúmeros exemplos, né, de como trabalhar essas significações. A gente não precisa trabalhar os conteúdos de forma engessada, né, como que a gente vê, por exemplo, hoje em dia nas salas de aula. A gente precisa avançar nessas questões, né? De fato, as aprendizagens elas precisam ter um sentido para as crianças, precisam ter um significado. É isso, gente, da nossa avaliação. Vocês têm alguma questão que vocês queiram colocar? Clebson, o que é que você tem a dizer da avaliação, Clebson? Não, não tenho a dizer nada, não, professora. Foi boa, era porque não prestei atenção mesmo. Ô, professora, Oi. essa nota da prova vai juntar com os trabalhos, essas coisas que a gente teve esses dias? Ou já juntou tudo? Não, cada cada eita, gente, meu computador colocou aqui. Vejam, cada atividade ela tem uma pontuação, né? Sim. E aí eu vou mandar para vocês, na verdade, como que é feito o cálculo, né, das avaliações. Certo? Escutaram, gente? É. É porque Sim. travou aqui para mim. Mas eu vou mandar para vocês o manual lá da avaliação de como que é feito os cálculos. Aí eu vou mandar certinho para vocês ainda hoje, no máximo amanhã, tá? Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Ok. Pronto. Aí eu mando para vocês direitinho para ver para vocês verem como que fica. Mas lá no AVA vocês conseguem ver as notas divididas de cada atividade que vocês fizeram. Ô, Aí, professora, e se tiver lá faltando alguma coisa? Aí não tem como fazer mais não, né? só se você me entregar ainda hoje, até 3 horas da tarde. Ah, tá certo. Porque eu tinha falado para vocês, eu acho que eu falei para vocês também, né? Eu dei um prazo para vocês refazerem as atividades, fazer, né, as atividades que estavam faltando, justamente porque eu preciso colocar até hoje as pontuações. Então, como a gente teve muitos problemas de falta de entrega por conta de internet, de tempo mesmo, enfim, eu acabei prorrogando alguns prazos. Então, seria até semana passada, né? Mas eu tenho até hoje para divulgar as notas, as pontuações todas. Então, eu ainda consigo fazer uma retificação hoje, mas depois disso eu não consigo mais. Então, se vocês conseguirem me enviar até hoje, tranquilo, eu consigo colocar lá no AVA, fazer a retificação, né? Mas depois disso eu não consigo mais. Certo? Certo. Gente, antes da gente começar
nosso próximo conteúdo, vejam, eu tenho divulgação, na verdade, né? Eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, mas aí eu queria combinar com vocês uma certa pontuação para participação em um evento, que eu acho que é um evento muito importante. Dia 1º de maio, deixa eu até ver se eu consigo o tema aqui. Dia 1º de maio, 1º e 2º de maio, vai estar acontecendo o Fórum Nacional de Estudantes de Pedagogia, certo? Que é o FONEP. O FONEP, esse fórum, né? Ele acontece todos os anos e são organizados pela Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia, né? Esse ano era para acontecer no Mato Grosso do Sul, né? Estava previsto para agora em abril, final de abril agora, eu acho. Ou era? Era. Acho que era abril mesmo. E ele não pôde acontecer, foi adiado por conta da pandemia, né? Mas aí o pessoal se reorganizou para fazer o evento online. Então, foi excelente porque mais pessoas vão poder participar, né? E aí eles vão ter 2 debates, vai ser dia 1º e 2º de maio. Vão ser 2 mesas, né? 2 debates que vão acontecer. E seria muito interessante que vocês conseguissem participar, né? Porque de fato eles são debates assim extremamente importantes, né? O primeiro é uma mesa de situação política, né? Para tratar de temas atuais, né? Da situação do Brasil, do mundo, né? E aí é um ex-estudante, né? Ele é geógrafo agora, eu acho, mas ele é assim, ele é muito bom, né? É excelente. Ele tem um livro, tem alguns livros, na verdade, publicados, e assim, depois eu até posso mostrar para vocês, eu até tenho o livro dele. E que de fato é excelente, né? Eu não sei se vocês lembram na época dos 23, da época de 2013, das manifestações que tiveram em 2013, que tiveram 23 estudantes que foram presos nas manifestações, né? Vocês ficaram sabendo disso? Tem alguém aí, gente? Não me lembre, Juro, não. estou. Então, foram alguns estudantes. Ele era na época estudante da UERJ, né? E nessas manifestações ele acabou sendo uma das pessoas que foi presa, um preso político, né? Da época das manifestações, que foi o Igor Mendes. Mas ele é excelente, né? E se vocês puderem participar da palestra, ele vai estar nessa mesa de situação política, que vai ser muito bom, né? Eu já participei de algumas, conheço o Igor pessoalmente, né? Então, assim, eu tô dizendo que ele é bom porque ele realmente é muito bom, gente. Então, se vocês puderem participar, vai ser, além de ganhar certificação, né? Que isso é muito bom para o currículo de vocês. Vocês ganham algumas horas de participação em evento, e aí isso vai para o currículo Lattes de vocês. Depois a gente precisa conversar sobre esse currículo Lattes. Vocês ainda não têm, provavelmente, mas a gente precisa organizar para vocês fazerem, né? Que é um currículo, é tipo um currículo, só que é um currículo acadêmico, não tanto, é um profissional acadêmico, né? Aquele currículo Vitae que a gente tem é um currículo extremamente profissional, né? E o currículo Lattes, ele é um currículo mais acadêmico. Então, vocês precisam fazer o de vocês, né? Para publicar os eventos que vocês participam, colocar esses certificados, aqueles cursos da BNCC que vocês fizeram, enfim. Vocês colocam nesse currículo Lattes, né? E
A segunda mesa é sobre a educação à distância, né? Vai ser com a professora Marilza, ela é professora doutora da Universidade Federal de Rondônia. Vai ser ela, alguém da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia e mais um outro convidado, que aí ainda não está confirmado. Mas vão ser 3 pessoas nessa mesa, né? A professora Marilza eu também conheço, né? É a professora que participou da minha banca de qualificação do mestrado, né? Então, ela é maravilhosa também, gente. Ela trata sobre as questões da educação, sobre a questão da precarização do ensino, né? Sobre a questão do Estado e a atuação do Estado, né, na educação e como que se organiza a nossa educação, né? E assim, a professora Marisa é maravilhosa, eu conheço pessoalmente, né? Ela fez parte lá da minha banca e me ajudou muito durante todo o processo me orientando, né? No processo da escrita da dissertação. Então, o que eu queria combinar com vocês, na verdade, é de vocês participarem desse evento, né, que vai ser online, vocês fazem a inscrição e vocês vão acompanhando pelo YouTube, certo? E vai ser fechado, tá? Só para quem fizer a inscrição de fato. E vocês vão me fazer uma atividade para ganhar pontos no próximo semestre. O que é que vocês acham? Mas no próximo... é que horário? Vai ser o dia todo, é? No próximo semestre não, gente. No próximo bimestre. Deixa eu olhar aqui. Só o horário da tarde. A partir das 2h. Será que Tá dia? bom, horário. Dia 1º de maio, dia 2 de maio. 1 e 2 de maio. Vai ser quinta e sexta, eu acho. Não, sexta e sábado. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, sexta e sábado. Vejam, a gente vai fazer o seguinte. São 2 mesas, vocês podem escolher. Eu vou mandar a programação para vocês direitinho, mas aí vocês podem participar das 2, claro, mas aí vocês escolhem uma das 2 para fazer um resumo do que foi tratado na mesa, certo? E aí para me enviar como uma atividade avaliativa, tá? E quem não conseguir, professora? Porque à tarde eu trabalho. Aí não vai ter como. Certo. Eu vou pensar sobre isso. Provavelmente os meninos vão conseguir gravar para colocar para disponibilizar, né? Depois. Então, vocês podem assistir. Talvez vocês possam assistir depois para disponibilizar, para fazer o resumo. Se eles não disponibilizarem, aí a gente revê a pontuação de vocês. Tá certo. Certo? Certo. Ok, gente. Ok. Faça um esforço para participar, né? Quem pode, claro, já que é um horário à tarde que não é aula nossa, né? Mas faça um esforço para participar, né? Pelo menos da palestra da professora Marilza, né? Ela é uma professora muito boa e o tema, assim, é realmente excelente nesse momento que praticamente todo o ensino está sendo à distância, né? Então, com certeza ela vai estar abordando essas questões, né? Como que das potencialidades e das fragilidades mesmo da educação à distância nesse momento de pandemia, né? De como que isso tem afetado e vai afetar, né, a nossa educação, mesmo depois que a nossa vida voltar ao normal, né? Então, de fato, participem, né? Porque vai ser extremamente enriquecedor para vocês, né? Inclusive para vocês conhecerem também a representação a nível nacional dos estudantes de pedagogia, né?
Então, é um pessoal muito tranquilo, muito bacana, o pessoal da Executiva Nacional. Né? Eu já disse a vocês que eu fiz parte da Executiva Nacional durante um tempo, né? E realmente é um excelente trabalho, o trabalho que eles fazem. Então, participar desse momento vai ser, com certeza, extremamente enriquecedor para vocês. E aproveitem, porque, de fato, eles estariam fazendo isso no Mato Grosso do Sul. Para a gente participar é extremamente complexo, porque, de fato, é longe, tem a questão do deslocamento, né? Mas a última reunião mesmo da executiva que teve aqui de Maceió, só conseguiram ir 2 pessoas, né? Que foi o seminário. Então, só 2 pessoas que foram, porque realmente o deslocamento é assim, complexo, né? Mas tendo essa oportunidade de participar dessa mesa, né? É extremamente enriquecedor, assim. E para vocês irem se situando mesmo nesse espaço da universidade, né? Do ensino superior, que é fantástico. Então, aproveitem o máximo que vocês puderem. Certo, gente? Olha só. Agora, o tema da nossa aula de hoje é sobre. Tá aparecendo para vocês a minha tela, gente? Não, né? Não. Ah, não. Não, Ah, professor. não, aparecendo. Eu vou. O tema da nossa aula de hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu coloquei na nossa primeira aula, lá no AVA, a bibliografia e o cronograma, tá? Dos nossos assuntos. Então, hoje a gente vai estar tratando sobre a questão da alfabetização científica. E aí eu tenho, na verdade, uma proposta de atividade para vocês, que eu vou deixar para depois, para casa, né? Porque como a gente teve essa correção das provas, da avaliação, o tempo passou mais rápido, a gente teve um problema de entrar mesmo mais cedo. E aí já vai dar, daqui a pouco vai dar a nossa hora. Mas eu vou iniciar hoje e aí essa atividade vai para casa para que vocês consigam fazer durante a semana. Eu vou colocar um vídeo para a gente assistir sobre a questão da alfabetização científica e o ensino como objetivo, de fato, do ensino de ciências, né? Espero que vocês consigam assistir. Fórmulas, conceitos, definições. Muita gente ainda pensa que é só isso que se aprende nas aulas de ciências. Mas o fato é que os conteúdos científicos podem ir muito além dos laboratórios. O objetivo de ensino de um aluno deve ser formar um sujeito crítico e capaz de entender o mundo à sua volta. Entender o mundo é saber argumentar, saber falar ciência, saber resolver os problemas. Formação do aluno como um cidadão. Eu acho que o ensino de ciências contribui muito para isso, para ele compreender o mundo que ele vive e para ele ter mais ferramentas para atuar nesse mundo. Formar cidadãos mais críticos, menos dóceis às contradições do mundo, mais participativos em relação às questões que cercam esse complexo que é a sociedade. Um cidadão atuante no mundo é aquele que consegue perceber o que está acontecendo, consegue fazer relações, consegue pensar numa boa
estratégia de solução para um problema, consegue compartilhar com as outras pessoas, defender o seu ponto de vista, escutar outros pontos de vista, reformular aquilo que você pensa. Ciências é uma área que, quando bem trabalhada e bem introduzida, atrai muitos alunos, porque é uma área de uma profunda curiosidade acerca do mundo que está em volta desses sujeitos que ainda não conhecem muita coisa. Eles já são naturalmente curiosos, eles querem saber mais, eles querem experimentar, eles querem formular hipóteses, investigar. Em sala de aula, eu busco contribuir para o olhar científico, mostrando que a ciência também está em outros lugares, outras explicações e outras justificativas. Estudar o corpo humano, estudar como que o alimento pode trazer energia para a gente, o que é o movimento, o que é correr, o que é o batimento cardíaco. Astronomia é uma coisa que sempre desperta interesse nos alunos. Movimento de rotação e translação, como que acontece o dia e a noite. Se a escola tem um laboratório onde ele possa investigar, criar hipóteses sobre os fenômenos. Problemas com os quais eles não têm solução imediata, isso sempre desperta a curiosidade deles. Resolver um problema dá uma satisfação interna muito grande. Então, é essa satisfação interna que faz o aluno tentar resolver, ir ver, ir participar. Fazendo um bom problema, os alunos, eles compram o problema. Isso que é importante. Às vezes, o professor faz um problema que o aluno não está nem aí, porque não tem significado, mas quando ele compra um problema para si, a curiosidade dele vem. Com a atuação do professor, com o questionamento, propondo perguntas para eles, fazendo com que os alunos reflitam e possam pensar sobre os fenômenos ou, enfim, os assuntos que estão sendo estudados. Eles têm que se sentir agente também daquela aula, e não só paciente ouvindo a aula, certo? Quando isso acontece, os alunos todos prestam atenção e gostam e participam. Tá travado, professor. Nem sempre significa que você... Tá, gente. Esse restinho eu vou deixar... resolver. A gente vai deixar para vocês assistirem. Eu vou enviar para vocês, tá? O que é que vocês acharam do vídeo? Sobre o que é que ele está falando? O que seria essa alfabetização científica? Professora, ficou travado o vídeo, do meio para o final. Eu vou colocar... Vocês estão me escutando? Eu acho que é a ligação que está ruim, está cortando só. É a minha internet, eu acho. Eu estou ouvindo bem. Estão me escutando? Sim. Eu estou. Pronto, vejam. Ele realmente travou aqui, eu acho que é o problema na internet. Mas aí eu vou mandar o link para vocês assistirem o restante. Só falta um minutinho do vídeo, né? Para vocês assistirem o restante no link, né? Pelo WhatsApp eu mando para vocês.
Deixa eu só abrir aqui para a gente... O que é que vocês entenderam por alfabetização científica, gente? A partir do vídeo mesmo, assim, do que eles falaram no vídeo. O que seria essa alfabetização científica? Qual a importância dela? Vocês acham que a gente realmente precisa dessa alfabetização científica? E por quê? Sim, bastante importante. Por quê? Ou para quê que ela é importante? Importante para que venha a compreender, venha buscar a entender mais, a ler mais, através também das coisas também, práticas também, que é importante para que venha a aprender mais. Mais alguma coisa, gente? Vejam, ele começa tratando da questão da própria curiosidade da criança, né? Então, por si só, a criança realmente ela é curiosa e ela quer conhecer esse mundo, né? E a gente precisa aproveitar isso para fazer, para oportunizar essa aprendizagem de forma, de fato, científica, né? Para que a criança não tenha simplesmente esse acesso ao conhecimento do senso comum, né? A nossa aprendizagem ela precisa ser de fato significativa. E como que a gente pode alfabetizar a criança nesse sentido, né? É fazer com que ela de fato aprenda a observar, a perguntar, questionar, né? Explicar os fatos, né? Observar, comparar os fenômenos, né? Para que ela consiga entender o processo de construção das coisas, né? De desenvolvimento, né? Dos fenômenos. Então, isso é uma alfabetização científica, né? Um dos textos que a gente vai estudar, ele diz o seguinte, gente, ó. Ele diz a alfabetização científica, que eles defendem, né? A alfabetização científica como um processo que ocorre tanto dentro da escola, mas que ele acontece também em espaços fora da escola, né? E que implica em 3 questões, né? A primeira é a promoção de diálogos e aproximações entre cultura experiencial dos indivíduos e a cultura científica, né? Então, essa comparação, né, entre o que a criança ela consegue vivenciar, ela consegue sentir o concreto, né, até conduzir essa criança para a sua abstração, né, que é a formação do conceito, de fato, né, dessa cultura científica, né, essa apropriação dos entendimentos científicos, né. A segunda implicação, né, é a apropriação de saberes relacionados a termos e conceitos científicos, a natureza da ciência, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, é essa apropriação que a criança precisa fazer. E a gente precisa incentivar, né, e mediar, né, ensinar a criança a se apropriar desses conhecimentos científicos, né, desses termos, saberes e termos científicos. E, por fim, é a promoção de condições necessárias à realização de leituras críticas da realidade. A gente não pode incentivar a criança a simplesmente
absorver determinados conhecimentos, determinados conceitos, sem esse olhar, esse posicionamento crítico, né? Não é só aceitar as coisas, mas aceitar com o olhar assim, de que será que isso é verdade ou não, né? De questionamento mesmo. A gente não pode aceitar tudo o que nos dizem, né? Mas a gente tem que olhar de forma crítica para saber se de fato aquilo está no caminho correto ou não, né? Esse entendimento do certo e do errado, né? Do eu concordo ou eu não concordo e por quê, né? E a partir desse concordar ou não concordar, de ter uma explicação científica para isso, né? Para essa concordância ou discordância. Então, essa promoção, né, de condição para participação no debate, de tomada de decisão responsável, né, a intervenção social em uma perspectiva emancipadora e de inclusão social, né? Então, esses 3 aspectos, né, são implicações dessa alfabetização, desse processo de alfabetização científica, né? E aí, a atividade que a gente vai passar para vocês hoje, na verdade, que a gente vai concluir na semana que vem esse conteúdo, né? Inclusive por conta do horário, é o seguinte: nesse conteúdo, a gente colocou 2 textos, né? Como textos base, que é a alfabetização científica, criança e espaços de educação não formal, diálogos possíveis, que é um texto da Amanda Cristina Marques e da Marta Marandino. Elas são do Instituto Federal, né, de São Paulo, do IF de São Paulo, e a outra da Faculdade de Educação da USP, né? Tem esse texto e tem um outro texto que é do pessoal de Rondônia, não, de Roraima, do Instituto Federal de Roraima, né, que é a alfabetização científica na educação infantil, um novo olhar sobre o ensino de ciências. Então, a gente vai separar esses 2 textos, né, dividir vocês para apresentação de algumas partes desse texto, certo? E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão se dividir provavelmente em duplas, porque são 5 partes os textos, né? E aí vocês se dividem em duplas para elaborar alguns slides para apresentar o que tá nesse conteúdo. Estão entendendo? Sim. É bem parecido com aquilo que a gente fez com o texto da Tiriba, que vocês se juntaram e cada um apresentou um pedacinho do texto, né? A gente vai também fazer da mesma forma. Só que, vejam, eu não elaborei os slides dessa parte. Olha só como é que eles estão. Ele só diz as temáticas. O que eu quero que vocês façam é completar esse meu slide, certo? Então, cada dupla vai completar o slide com um pedacinho do tema, só que na próxima semana vocês vão apresentar, tá? Então, uma dupla vai falar sobre os sentidos e significados do termo da alfabetização científica, né? E aí uma outra dupla vai completar com o que o artigo está falando sobre a alfabetização científica e o ensino de ciências. A outra é sobre a alfabetização científica e criança, algumas aproximações, né? Uma outra dupla sobre a educação infantil e o ensino de ciências. E vejam que cada um é de um texto diferente, mas que eles se complementam, tá, gente? E a última dupla, ela vai estar falando sobre os espaços não formais, né, para a educação, para a alfabetização científica, certo? Então, vocês vão fazer resumos mesmo, né? Esses slides que vocês vão produzir são slides que têm os conceitos, os principais conceitos, né, as principais discussões dentro do artigo, e aqui tem dizendo a página que cada um vai ficar, certo? E aí eu preciso que vocês se dividam. Hoje nós temos, para fazer essa atividade, vale ponto, tá, gente? A pontuação já do 2º bimestre. Então, veja, nós temos 5 pessoas aqui hoje. A ideia é que cada um fique com o texto
e busque uma outra pessoa que não veio para a aula hoje, né, para fazer junto essa atividade, certo? É para agora, é? Não, para entregar na próxima aula. Ah, tá. Certo? Então, aí eu vou separando com vocês na ordem aqui que eu anotei, e aí vocês vão anotando, e na próxima aula vocês se organizam para apresentar com um outro colega, certo? Leandro, você pode ficar com esses sentidos e significados? Essa primeira parte do texto? Pode ser, sentidos e significados do termo alfabetização e científica, isso? Bom, pode ser. Ele vai estar nesse texto aqui. Dá para ver daí, gente, que eu não consigo ver se vocês veem ou não. Que vai estar lá disponível no AVA, mas eu vou enviar para vocês também, certo? Aí, esse é o texto, só que aí tem aí separadinho a página que você vai fazer os slides para apresentação, certo? E aí esses slides é com resumo mesmo, assim, das questões mais importantes. E aí, o do Leandro, esses sentidos e significados, ele vai da página 4 até a página 8, certo? Esse é o primeiro tópico. E aí o Leandro vai procurar uma outra pessoa que não veio hoje, tá, Leandro? Certo. Pode ser lá no grupo. Procura uma pessoa lá no grupo para fazer junto com você. Clebson, pode ficar com esse alfabetização científica? Posso sim, professora. Aí, da mesma forma, procura uma outra pessoa que não veio hoje para poder fazer essa parte contigo, tá? Essa do Clebson, que é o texto 1, ele é esse texto aqui, ó. Também eu vou disponibilizar para vocês, que é a alfabetização científica na educação infantil, tá? Na verdade, ele já tá lá no AVA. Deixa eu ver mais aqui. Sara. Tá por aí, Sara? Sim, professora. Você pode ficar com alfabetização científica e criança? Sim. Welita. Pode ser a quarta? Pode. Essa é a educação infantil e ensino de ciências, é? Isso. Aí é para fazer de acordo com o texto, né? Você vai pegar só os principais conceitos que tem no texto, pode copiar do jeito que está lá mesmo, só as principais partes, para a gente fazer uma apresentação na próxima semana. Tá. Certo? Aí coloca nos slides, porque aí a gente vai juntar todos eles aqui nesse slide que está aqui. Certo? Tá certo. E a última é a Joyce. Ainda tá aí, Joyce? Tô. Pode ser esses espaços de alfabetização científica? Pode. Pronto. Então, cada um de vocês ficou com um tema diferente, e aí vocês vão procurar uma outra pessoa que faltou hoje para poder ajudar vocês a fazerem, certo, gente? Certo. Professor, é tipo um seminário, né? Tipo... É tipo um seminário, só que é simples, tá, gente? Lembra dos campos de experiência? Sim. Pronto, vai ser mais ou menos naquele formato. Eu só queria que vocês enviassem os slides para mim antes, para eu juntar todos aqui nesse slide aqui, certo? E aí, se vocês conseguissem enviar para mim os slides até sábado à noite, domingo eu junto e já disponibilizo para todo mundo. Tá certo. Certo? Ô, professora, Aí, volta aqui. Por favor, volta no slide anterior para mim ver. Anotar aqui. Tá, eu posso mandar também para vocês. Tá certo, melhor. Pronto, aí são as páginas estão definidas aí, né? E aí vocês vão só pegar mesmo as principais partes que explicam melhor
os conceitos, os principais conceitos que estão em cada parte de vocês, tá? E aí até sábado à noite eu espero os slides, porque eu junto tudo e a gente faz é como se fosse um seminário da turma toda, certo? E aí eu vou estar disponibilizando tanto esses slides aí com as páginas, né, como os 2 textos e o vídeo também para vocês assistirem, certo, gente? Certo. Qualquer dúvida é só chamar. Tem alguma coisa, alguma questão? Se não, estamos liberados. Professora, nesse caso só vai precisar do slide mesmo, não vai precisar de resumo nenhum não, né? Não, só dos slides. Ah, só que certo. na próxima segunda, no caso, vocês vão falar sobre eles, né? No caso, próxima segunda já é a apresentação. Isso. Aí não precisa, é só os slides mesmo, não precisa de resumo para entregar nada. É só os slides, me manda os slides no sábado, certo? Eu vou olhar aqui e vou dizer certinho qual a pontuação dessa atividade, tá? E não esqueçam de participar das mesas lá do fórum, tá? Quem não puder participar das duas, participa de uma só, e quem não puder participar, a gente vai estar encaminhando uma outra atividade depois, certo, gente? O pessoal que trabalha como Elita, a gente vai ver se consegue enviar os vídeos da palestra para depois vocês fazerem a atividade, tá? Ô, professora, todos esses textos estão tudo no AVA? Estão sim, já estão disponíveis no Encontro 9, na aula do Encontro 9. Mas aí, de toda forma, eu vou mandar no grupo do WhatsApp agorinha. Tranquilo. Certo? Professora, aí os slides é para mudar no sábado e tirar do texto as principais partes, né? Que importantes. Isso. Só isso, né? Só isso. E aí, na segunda-feira, vocês vão só apresentar, vão falar um pouquinho do que vocês entenderam. Certo? Certo. Então é isso, gente. A gente fica por aqui hoje. Bom trabalho para vocês. Não deixem para a última hora, leiam os textos, as partes de vocês, para que a gente consiga fazer boas apresentações semana que vem. Certo? Bom fórum. Eu vou estar participando do fórum também, tá? Então, qualquer coisa a gente se encontra na sexta-feira. Tá bom? Tchauzinho. Até quinta-feira, tá? Tchau, até quinta. Tchau.